Boa noite. Começa agora mais um Palavras Cruzadas, o programa de entrevistas da TV Brasil. Nosso convidado nesta edição é o atual deputado estadual do PMDB, Ibsen Pinheiro. Ele era presidente da Câmara Federal quando recebeu o pedido de impeachment de Fernando Collor de Mello. Ibsen foi peça importante nesse processo que culminou com o afastamento do primeiro presidente eleito pelo voto direto dos brasileiros em 1989, no andamento da redemocratização do país, logo depois da ditadura militar. A passagem de Collor pela presidência da República foi marcada por uma sequência de denúncias. No primeiro ano de governo, Fernando Collor foi acusado de contratar agências de publicidade sem licitação. A Procuradoria-Geral da República foi acionada e confirmou a denúncia ainda em 1990. Tempos depois, o governo teve de responder a novas acusações de fraudes em compras. O irmão do presidente, Pedro Collor, denunciou o tesoureiro da campanha de Collor, PC Farias, por enriquecimento ilícito. No início de 1992, novas denúncias aumentaram a crise política. No dia 30 de março, o Ministério de Collor renunciou coletivamente. Em maio, Pedro Collor apresentou à revista Veja documentos que provavam a existência de empresas irregulares no exterior em nome de PC Farias. O presidente seria conivente com os crimes do tesoureiro, que também foi acusado de tráfico de influência em atos que envolviam a presidência da República. Ao mesmo tempo, nas ruas, os caras pintadas exigiam a saída do presidente Fernando Collor. O Congresso abriu uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias contra PC Farias. A Polícia Federal conseguiu reunir provas ligando o presidente ao esquema de PC Farias. O motorista de Collor confirmou a compra de uma Fiat Elba com dinheiro de campanha. Em São Paulo, os caras pintadas reuniram 650 mil pessoas no Vale do Anhangabaú. Em todo o país, as ruas foram tomadas pelo movimento que pede a saída de Collor. Os presidentes da Associação Brasileira de Imprensa, Barbosa Lima Sobrinho, e da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Lavener, num ato público, entram com pedido de impeachment contra Collor na Câmara Federal. O presidente da Câmara, deputado Ibsen Pinheiro, ao receber o pedido, diz que o que o povo quer, esta casa acaba querendo. Os deputados disseram sim ao pedido, que foi encaminhado para o Senado. O presidente renunciou no dia 29 de dezembro, mas os senadores prosseguiram com o julgamento que afastou Collor do cargo e suspendeu seus direitos políticos por 8 anos. No final do processo, o presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, chegou a ser cogitado como forte candidato do PMDB para a eleição presidencial de 1994. Um ano antes, a CPI dos anões do orçamento acabou por colocar o deputado na condição de acusado de ter movimentação financeira incompatível com seu patrimônio. A revista Veja destacou a acusação de que Ibsen Pinheiro teria movimentado irregularmente US$ 1 milhão. No relatório final, a CPI concluiu que o deputado teve comportamento incompatível com o decoro parlamentar e enriquecimento sem causa. Assim, pediu sua cassação. Em maio de 1994, Ibsen Pinheiro perdeu o mandato. 5 anos depois, o deputado derrubou as acusações no Supremo Tribunal Federal, que trancou a ação penal contra ele. Em 2004, a revista Isto É publicou reportagem demonstrando que a acusação contra Ibsen foi um equívoco. O próprio repórter que fez a matéria para a revista Veja informou que errou no cálculo dos valores transferidos nas contas bancárias. O certo eram $1.000 e não US$ 1 milhão. Depois da cassação, Ibsen Pinheiro voltou para Porto Alegre, foi eleito vereador e vice-presidente do seu time do coração, o Internacional. Em 2007, retornou a Brasília como deputado federal. Agora é deputado estadual da Assembleia do Rio Grande do Sul. Ele vive em Porto Alegre. Para entrevistar Ibsen Pinheiro, nós convidamos o jornalista José Negreiros, editor do blog da Política Brasileira, a colunista e diretora da sucursal de Brasília do jornal Valor Econômico, Cláudia Safatli,
o colunista do jornal O Globo, Ilimar Franco, e a minha colega e comentarista da TV Brasil, Tereza Cruvinel. Você pode acompanhar o Palavras Cruzadas pela rede pública de televisão, pela TV Brasil Internacional e pela internet no endereço tvbrasil.ebc.com.br. Também pode acompanhar pela página no Facebook e no Twitter. O programa é também transmitido pelas rádios Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia e Nacional do Alto Solimões, nesta mesma quarta-feira, às 11 da noite. E na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, amanhã, quinta-feira, às 9 da noite. Palavras Cruzadas começa agora. Bem, boa noite, deputado. Eu queria começar, agradeço a sua presença aqui, queria começar com uma pergunta que eu sei que o senhor não tem bola de cristal, mas é inevitável. É o seguinte, daqui a algumas semanas nós vamos ter impeachment, vamos ter golpe ou nenhuma das anteriores? Olha, eu só não tenho resposta clara sobre o resultado. Mas sobre o andamento eu tenho especulações, até adivinhações e avaliações. Mas deixa eu registrar, Paulo Marco, é a minha alegria de estar aqui, porque eu adoro o programa jornalístico. Conversa, mas essa é a sua origem, né? Hã? É a sua origem. Claro, eu gosto. E gosto como telespectador, ou como ouvinte de rádio. E como participante, gosto também. Não é? E gosto de pergunta instigante. Enfim, é o meio que me agrada. Eu não me arrisco a dar um palpite sobre o resultado, porque acho que o processo de impeachment, se tiver uma análise meramente jurídica, vai ser falha, no mínimo incompleta e provavelmente errada. E se for meramente política, também corre o mesmo risco. O impeachment exige necessariamente uma complementação desses dois fatores. Não se afasta um presidente pela impopularidade, mas com extrema popularidade, nem que fique muito claro o crime de responsabilidade. Também não vai andar. Então, a conjugação destes fatores é que produz as circunstâncias. A nossa experiência é de dois casos verdadeiros. Outras tentativas não cresceram. Dois casos, o de 92 e o atual, que está no meio, mas já tem uma história significativa. Quando começou esse processo de impeachment, as minhas manifestações, que ocorreram por provocação dos jornalistas, até da imprensa nacional, me telefonavam para Porto Alegre, um pouco como consultor e outro pouco como profeta, me perguntavam. Eu não vi nas primeiras manifestações formais do ato, eu não vi clareza para a denúncia. Porque a pedalada, ainda que você possa formalmente encontrar na violação orçamentária uma definição de crime de responsabilidade, não tinha volume, talvez não o dedo da impressão digital ou a má-fé, coisas que são, digamos, o entorno do fato. E não tinha o ambiente também, o sentimento popular ou a opinião pública. Estas coisas se alteraram. Aliás, eu acho que se o governo, a presidente e o governo tivessem acelerado, esse processo estava arquivado. Teria sido votado há 3 meses, e a impressão que tem é que não passava. Muitas coisas não teriam acontecido. Não, claro, porque o que incrementou o ambiente foi a delação premiada do senador Delcídio e depois as gravações liberadas pelo juiz Moro, envolvendo aí a figura da presidente, do ex-presidente, do presidente do partido, de ministros. E estas circunstâncias incrementaram o ambiente. Mas esses dois fatos não integram a peça que está em análise, né? Mas isso não é um processo judicial. No processo judicial você não pode decidir além da denúncia. Num processo judicial você não pode usar uma prova construída ilegalmente. Eu vou dar um exemplo. Houve uma gravação posterior à interrupção do monitoramento. Vocês registraram isso, né? A polícia cumpriu com atraso a determinação do juiz.
Então, uma das gravações é quase 2 horas depois. Num processo judicial, você não pode usar essa prova. Mas no processo de impeachment, o deputado e o senador não precisam fundamentar o seu voto. Eles não precisam dizer por que votam sim ou votam não. Ao contrário da decisão. Entra a parte política. Claro, não, e a parte política, a parte subjetiva, a parte emocional. Tudo isso entra num julgamento político. E a parte do conteúdo do julgamento é irrecorrível. Crime de responsabilidade tem uma definição legal. Agora, praticou ou não praticou, isso é uma decisão do julgador, que no caso é a Mas Câmara você não e dizia depois há o pouco Senado. que era preciso que estivessem presentes as duas condições, a jurídica e a política? Sim. Quer dizer, se você tem a política, a leitura desses fatos é uma coisa. Agora, a peça que está sendo analisada, ela contém apenas as pedaladas, que você disse agora que é uma acusação insuficiente. É insuficiente na minha avaliação técnica, digamos assim. Mas quando o deputado votar no primeiro momento e depois se prosperar o Senado, o livre convencimento dele não tem limite. Porque não há recurso sobre isso, não há segunda instância sobre o conteúdo do voto. Poderá haver o recurso ao Supremo, por exemplo, se votar um suplente, que não esteja em exercício, claro. Eu dei um exemplo, que talvez Quanto pesa singelo. nesse jogo, deputado, a decisão do PMDB, do seu partido, de se afastar do governo, aparentemente, de modo definitivo? Isso Ou é melhor aclamação, dizendo, né? deste governo? Sim, tivemos o cuidado de não votarmos nem discutirmos nesta reunião o impeachment. E eu tive um cuidado adicional. Procurei influir para que não se tratasse como um rompimento. Um rompimento da ideia que você sai do governo para a oposição. Não, eu defendi que fosse afastamento, para o PMDB recuperar e preservar independência. Porque eu acho, e agora eu vou dizer algo que não me perguntaram. Sim, Cláudio, não ouvi. O ato de ontem, decidir desembarcar do governo por aclamação, foi um rompimento ou um afastamento? Eu acho que foi um afastamento. Até porque muitos que votaram a favor provavelmente pensam o oposto. Porque se criou um ambiente para evitar os enfrentamentos. Foi até um ato de sabedoria das duas partes. Não expor um conflito. Porque majoritariamente o sentimento era pelo afastamento. E aqueles que eventualmente sejam contra, votaram combinadamente por aclamação. Mas eu imagino que, se fizesse uma votação nominal, passaria o afastamento. Mas haveria votos contrários. Deputado, Claro. o seu discurso, nesse momento, está na contramão do caminho tomado por seu partido na prática. Porque de 70, 68, 9 deputados, 50 já se diz que são pró-impeachment. E, no entanto, o senhor está dizendo que está errado esse negócio do impeachment. Por que esse conflito? Não, mas eu não digo que está errado. O que eu digo é que o aspecto formal é deficiente. Mas isto não impedirá, Tereza, para a sua colocação, a seu questionamento, não impedirá que o deputado considere que a definição formal corresponde a um crime de responsabilidade, que é violar a regra orçamentária. O que eu falei é que é um fato pequeno, que não tem o grande impacto. Pequeno? Deputado, O senhor disse que é deputado. pequeno? Ah. Do ponto de vista do processo político, qual a diferença do impeachment, da batalha política que está se travando agora pelo impeachment e a que se travou na época do presidente Fernando Collor? Eu vou te pedir permissão para começar pela semelhança. Depois eu te respondo. Não, pode ser a semelhança. Porque a semelhança que eu quero abordar é uma questão que a Tereza levantou. A prova, a avaliação da prova e o devido processo legal. No impeachment, as limitações do processo legal são quanto aos procedimentos. Procedimentos. Prazos, a qualificação do votante, tem que ser o deputado no exercício, o número não pode ser 341, enfim. Agora, o conteúdo não é passível de recurso. O Supremo não pode dizer, não, os deputados se equivocaram porque
a responsabilidade do presidente não está clara. Não, isso aí é o votante que decide. Quer dizer, o senhor está dizendo que, e aí eu utilizo a pergunta da Alcione Cruz, que mandou a sua pergunta pela internet, o senhor está dizendo que mesmo que as pedaladas fiscais, assim chamadas, não fossem, digamos assim, razão para configurar um crime de responsabilidade da governanta, da presidente, se os deputados assim entenderem e fizerem isso dentro da regra do jogo, ela está empichada. É quase isso, eu só faço uma distinção. É preciso que o crime de responsabilidade imputado seja crime de responsabilidade, pelo menos em tese. Você não pode acusar como crime de responsabilidade um atropelamento no trânsito. Desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal não é um crime de responsabilidade? Sim, em tese, sim. Em tese, sim. O que eu falei... Eu pergunto isso pelo seguinte, todo mundo acha que pedalada fiscal não é motivo suficiente para um afastamento da presidente. Agora, não é pedalada, é desrespeito a uma lei. Sim, eu acho que em tese, sim. Por isso é que eu digo que a questão, de fato, se houve o nexo entre o presidente da República e a prática, porque o crime de responsabilidade exige isto, que o fato está definido e o presidente o praticou. O presidente pode alegar, por exemplo, o exemplo sempre é, às vezes simplório, outras vezes grosseiro, mas o presidente pode alegar, esse decreto é falso, essa assinatura não é minha. Pronto, né? Isso elide ou a o crime. execução orçamentária é a tarefa dos ministros, né? Qualquer coisa que elida a autoria. Claro que o crime de responsabilidade começa pela definição do ato como crime de responsabilidade. Depois, a vinculação entre o ato praticado e a figura do presidente. Tem que ver essa vinculação. Mas eu pedi para ele para começar pela semelhança, porque isso aborda também o presidente Collor. Eu acho que é uma avaliação subjetiva, mas a grande motivação dos votos não foi uma matéria provada, não. Foi a entrevista do irmão dele. Aquela entrevista do irmão teve um efeito devastador, porque é irmão, pela linguagem também forte, e isso não foi matéria provada. A entrevista do motorista, essa foi da Isto É, a entrevista do motorista também teve um impacto. E no fim, o que foi que colou? O que pegou a compra foi do o Fiat Elba. Então, um pequeno fato vergonhoso, quando cavalga um grande escândalo, aí o juiz, que no caso é o deputado, ele na cabeça, na consciência ou no sentimento dele, ele acomoda tudo isso. O senhor equipararia a entrevista do Delcídio, a delação premiada do líder do governo, à denúncia do irmão do Collor? A do irmão do Collor teve talvez um impacto singular, porque ele é irmão. É irmão. Então aquilo mexe até com os sentimentos de quem lê, né? Puxa, como é que um irmão chega a esse ponto? Mas em relação ao governo Dilma, ele tem um fato que produziu um efeito que talvez seja também devastador, que é a imagem do compromisso do Partido dos Trabalhadores e do governo Dilma com a decência, com a dignidade, com a correção, imagem que já não acompanhava o governo Collor àquela altura, já não acompanhava. Então eu acho que, de certa forma, não tem a origem pesada de um irmão de sangue, mas tem o efeito de uma acusação a um partido que chegou ao poder com esta bandeira. E sabe que essas acusações ao PT, elas são mais graves no sentimento das pessoas do que quando foram feitas a outras lideranças com um passado, digamos, nebuloso. Diante da sua conceituação, deputado, que o senhor fez aí, tão didática, é golpe ou não? Não, o golpe eu definiria, tem que ser, em primeiro lugar, minoritário. Golpe é coisa de minoria. Tem que ser uma conspiração. Golpe não se faz com milhões de pessoas nas ruas. Como é que se termina um governo pelo golpe? Minoria. Conspirando, geralmente às escondidas. Agora, se for maioria com milhões na rua, pode ser uma revolução. Revolução Francesa... E se tiver milhões do outro lado também contra o suposto Não, aí não golpe? sai nada, Tereza. Então, se empatar nas ruas, não sai nada. Deixa eu retomar a pergunta do Willimar, que era sobre semelhanças e diferenças. Sim. Se em 92
o impeachment do Collor tivesse transitado sob as condições atuais de divisão do Brasil, né, da divisão da sociedade, porque amanhã mesmo nós vamos ter manifestações que dizem que serão grandes em defesa do governo e contra o impeachment, né? Tivemos uma enorme manifestação a favor do impeachment. Há uma divisão clara da sociedade, o Brasil virou um fla-flu, a intolerância entrou nesse vácuo aí e hoje ela permeia as relações até familiares, né? E no Congresso, embora aparentemente a maioria seja pró-impeachment, a gente sabe que esse jogo não está definido, que há jogo ainda, que há partidos, quer dizer, a esquerda, o PT e a esquerda têm pouco menos de 100 votos, mas há partidos fora do PMDB que também têm votos ali que o governo agora vai tentar cooptar. Isso é diferente daquela quase unanimidade na sociedade em 92 e dentro do Congresso em 92. Né? Então, a minha pergunta se naquele tempo as condições fossem essa, de falta de convergência e unanimidade, o impeachment teria passado? Eu vou responder sobre o atual, porque o passado fica difícil de eu fazer uma Ou, avaliação. então, Mas eu colocando de respondo outra sobre o forma, atual. essa diferença é Eu vou importante? Vou responder sobre o atual processo de impeachment, comparando com a situação anterior. Agora, é uma diferença, Edmar. O Collor ficou em isolamento completo. Ele não foi eleito por partidos. Um era PRN e tinha mais um outro. Duas siglas Partido da que Juventude, sumiram, se né? me falha a memória. Bom, Partido da Juventude. De Juventude. PJ, o Collor... O PJ virou PRN. É uma coisa assim. E o Collor ficou sem partido, sem articulação. Esta diferença é relevante. É relevante. Porque o Collor, na reta final, a ideia de que não havia uma voz que se erguesse a favor do Collor que não fosse por lealdade pessoal. Assim, até o registro positivo, o deputado líder do governo, defendendo, sabendo que aquilo não tinha como prosperar, foi o que sobrou. No caso da presidente Dilma, ela foi eleita por um grande partido. Tem uma coligação... Que se desmancha. Como? Que se desmancha. Está se desfazendo. Sim, é verdade. Mas tem uma coligação que tem um eixo sólido lá, que é com o PCdoB, e tem articulações e inserções. E isto lhe garantirá que não haverá o isolamento do que teve o presidente Collor. Mas há um sentimento também na observação, e aí podemos nos enganar, de que aquilo que a gente considera opinião pública está majoritariamente pelo afastamento do governo, com ampla maioria. Se você excluir a articulação, a capacidade de mobilização do PT, o que sobra é praticamente tudo pelo afastamento do governo. Agora, não se pode subestimar a capacidade de botar 100 mil pessoas na Avenida Paulista. É menos que 1 milhão? É menos que 1 milhão, mas são 100 mil pessoas. Então, isto pode. Por isso, Negreiro, só para concluir, por isso eu repito agora, noutra circunstância, algo que me ocorreu lá atrás. Aprovou o impeachment por 342 votos, na ponta do lápis, mediante cantada de deputado, contando voto, é quase impossível. Mais fácil é a unanimidade. Quer dizer, o senhor acha que, das duas, uma, ou o governo consegue os 172 votos lá necessários? Votos, ausências e abstenções. E abstenções para que a maioria não se estabeleça, ou, de outro lado, se houver uma maioria, ela será avassaladora. É a impressão que eu tenho. É 7-1. Eu posso me enganar, claro que sim, porque sempre que a gente fala sobre o que vai acontecer... Então, você me respondeu uma pergunta assim, a falta de consenso construído dificulta o impresso, o impeachment. Claro. Né? Essa foi a minha resposta. Deputado, o doutor Ulisses dizia, isso que o senhor falou em outras palavras, ele dizia, nesta casa aqui, nunca um Fla-Flu termina 3-2, 5-4, ou as grandes polêmicas, ou é 9-3, 7-0, porque... o deputado, o parlamentar, vai para o lado de quem ganhou, como aconteceu até um pouco com o Collor. Agora, eu gostaria de entender a sua aritmética, porque hoje você abre os jornais, está dito lá, depois do rompimento, que o PMDB, que o pró-impeachment tem 300 votos, a presidente Dilma tem 100 e existe aí uns 115 votos em disputa
mas de uma base esfarelada. E, no entanto, o senhor diz, olha, pode ser que não ganhe o impeachment. É porque eu acho que 342 votos contra uma coligação que tem, eu não saberia afirmar, mas eu acho que a coligação do PT deve ter uns 90 ou 100 votos de fidelidade absoluta. Né? Que é os três partidos de esquerda têm Sim, 90 e PT, poucos. PCdoB, Né? E o PSOL. e o PSOL. Aí dá 90 E a e rede poucos. também está, né? Mas está Aí dividida. 90 e poucos. Metade da rede. Se o isolamento da opinião pública deixar este grupo sozinho, acabou. Acabou. Se sentir que a opinião pública está todo de um lado e de outro, está um aparelho. O sindicato tal, o partido tal, acabou. Agora, eu não tenho condições de avaliar hoje se isto já ocorreu, porque a gente também encontra pessoas que espontaneamente combatem o impeachment. E no tempo do Collor, não se encontrava ninguém. Por isso que eu falo, a que falta de combatesse. consenso na sociedade. Não é só o PT que está na rua. Sim. Há movimentos sociais que não são liderados pelo PT, né? Que tem até diferenças muito grandes com o PT, mas que estão contra o impeachment. Então, assim, o que está na rua, a divisão na sociedade, ela não representa apenas a base do PT, ela vai além do PT. Sim, não sei mas- quanto também. Mas suponho que todos nós podemos concordar que essa parte que transcende do aparelho do PT pode virar a favor do impeachment. Porque esta Pode. gente toma como opinião pública. Pode ocorrer o 100% para um lado. Pode. Claro, pode. E isto é que me causa, Negreiros, a dúvida. Eu não sei se haverá um sentimento de todo mundo estar pelo impeachment, menos o aparelho do PT, a sua bancada e o sindicato que ele controla. Não sei se esse sentimento haverá. Nesse cenário, deputado, desculpe, Pois não, Marco. a possível ida do ex-presidente Lula para o governo, que ainda demanda uma decisão do Supremo para a sua confirmação como ministro, é uma decisão acertada do governo? Olha, parecia um acréscimo quando se cogitou da convocação do presidente Lula. Talvez devesse ter sido feito antes para que não houvesse a suspeita de que só tem a intenção de proteger do foro do primeiro grau. Isto enfraqueceu já na escolha. Bom, o modo como aconteceu, a gravação e o modo dando a ideia de que a presidente também manejava para dar o foro especial, para dar o foro especial, isto enfraqueceu. Bom, a circunstância de ter envolvido o juiz Moro, que pode ter errado, mas que tem uma imagem hoje muito sólida de homem do bem, de julgador corajoso. Estas circunstâncias enfraqueceram a entrada do presidente Lula, a ponto de que, num primeiro momento, agora ela se tornou negativa. O que não quer dizer que não produzirá bons efeitos, porque ele é jeitoso. Eu não me perguntaram, mas eu vejo uma outra semelhança. O presidente Collor e a presidente Dilma, ambos uma falta de gosto e de jeito para o jogo político. Deputado, Sim, Edmar. dois deputados nordestinos, um do PP e um do PR, eles relataram o seguinte, que lá no Nordeste a presidente Dilma não existe. Que quando eles encontram alguma pessoa que não quer o impeachment, ele diz assim, nós precisamos salvar o presidente Lula. Não, isso aí é um fator... Mas eu queria essa avaliação sobre o Lula. Hoje ele é, salvo engano, terceiro nas pesquisas. Portanto, uma destruição, uma corrosão muito forte na questão eleitoral. E como articulador político, por aquela razão, também não vingou. Quem é o Lula? Era um gênio da política e das ruas, hoje é um homem travado. Quem é esse personagem? Olha, eu não quero fazer maldade, porque não é o meu jeito. Mas uma definição do quadro político de grande sucesso, que você pergunta por quê, me leva a uma frase do Lord Cromwell. Quem não sabe para onde vai é que vai mais longe. Não afirmo que isso se aplique a este ou aquele, mas é bastante comum você encontrar a pessoa que planeja toda a sua vida política e não chega. Lacerda, Brizola, Rui Barbosa, Ulisses e outros chegam e você fica surpreso. O Itamar virou presidente. E ninguém imaginava isso, né? Então pode ser que com o Lula
a gente não conheça todas as qualidades e todas as deficiências dele. Deputado, nós vamos fazer um rápido intervalo, palavras cruzadas, volta daqui a instantes. O programa está sendo gravado, mas você pode mandar a sua crítica ou sugestão para o programa pelo portal da TV Brasil e pelas redes sociais. Sua participação é sempre bem-vinda. A gente volta já já. Voltamos com Palavras Cruzadas, hoje entrevistando o deputado Ibsen Pinheiro do PMDB, um programa gravado. Participam comigo da entrevista o jornalista José Negreiros, editor do blog da Política Brasileira, a colunista e diretora da sucursal de Brasília do Valor Econômico, Cláudia Safatli, o colunista do jornal o Globo, Ilimar Franco, e a minha colega e comentarista da TV Brasil, Tereza Cruvinel. Deputado, eu queria voltar para o impeachment do presidente Collor. Em que medida as grandes manifestações que aconteceram dos caras pintadas e toda a mobilização da sociedade, o envolvimento de entidades como a OAB e a ABI, pesaram na decisão da Câmara? Quanto isso foi importante? Eu não tenho dúvida que pesaram decisivamente. Eu diria até, se eu tivesse que apontar fatores decisivos, não todos, mas eu escolhesse dois, digamos, dois fatores decisivos, entre meia dúzia. Um deles, o sentimento das ruas e as manifestações. E outro, o modo como o presidente conduziu a abordagem da questão pelo governo. O modo desajeitado do trato com a coisa política. E nisso eu apontei uma semelhança. O presidente Dilma também não tem esta cintura. Aliás, nenhum deles tinha uma biografia política, que é o que dá a escola da convivência com a diversidade e dos silêncios, né? O presidente Collor e a presidente Dilma têm, por vezes, uma incontinência verbal que dificulta o relacionamento com as forças políticas. Então, esses dois fatores do presidente Collor, a falta de jeito dele, no fim ele acabou perdendo as bases parlamentares e ele era majoritário na Câmara quando começou o processo de impeachment. Ele era majoritário. Ele tinha bancadas como PDS, não me lembro se o nome ainda era PDS. PFL. Era PFL, né? Mas ainda existia PDS, talvez, né? Acho que sim. E PFL... Sim, existia o PDS, sim, ainda era. O PFL era o dissidência, né? E outra coisa, Cláudia, eu quero lembrar que na votação, claro que foi na estreia do governo, na votação do confisco da poupança, o PMDB tinha 235 deputados. Cerca de 100 deputados votaram com o Collor. Pois é, eu queria explorar um pouco essa questão, porque a base econômica do governo Collor estava destruída. O senhor se lembra que a inflação voltou logo. Sim. E em 2002 já não tinha quase nada do plano Collor, né? E hoje a base econômica do país também está destruída. Isso, de certa forma, não alimenta essa insatisfação. Quer dizer, não é só porque fez pedalada, não é só porque... antipático com os políticos. Você tem razão, Cláudio. Eu acho que tem até mais do que antipatia com políticos. Eu acho que tem... você pode até questionar crime de responsabilidade, tem obstrução de justiça, quer dizer, tem várias coisas que estão no ar. Mas você tem um problema na economia. Esse país não investe há 3 anos. Esse país está comendo patrimônio. Esse país está desempregando famílias inteiras. Isso também não alimenta essa insatisfação de que está na rua? Eu tenho esta convicção, Cláudio. Eu vou pegar um exemplo histórico e alheio a nós. O presidente Clinton, essa história é conhecida, mas é bom repetir para o telespectador que não a conheça. O presidente Clinton era um candidato à reeleição com desgastes pesados em alguns episódios. A sua assessora, como era o nome da moça? Mônica Lewinsky, aquele episódio marcou. E a candidatura corria riscos. E numa reunião da sua assessoria, um dos seus assessores, se não me engano, James Carville, respondeu a quem dizia que a eleição tinha que ter um foco e a campanha para enfrentar. E o James Carville disse que o decisivo é a economia, estúpido. Acrescentou. É a economia, estúpido. E o Clinton se reelegeu. A economia foi um fator que alimentou as dificuldades da economia.
o sentimento contra o governo Collor. E isso está presente hoje também. Se houvesse o fastígio que vivemos no primeiro governo Lula e até no segundo governo Lula, quando a China descobriu o Brasil, Exatamente. e as commodities, e se houvesse tudo isso, a pedalada não tinha importância. Tanto que o Não, Lula não deu uma teria. pedalada no... Não teria pedalada porque teria receita, a economia estaria crescendo e teria receita suficiente. Né? E se houvesse... Nós não devemos esquecer que a receita está em Agora- queda desde 2010. Então, o agravamento da situação fiscal vem desde 2010. Você sabe, Cláudia, está produzindo uma ineficácia da máquina pública, que ela perdeu a capacidade até de decidir errado. Perdeu a capacidade, ela está incapaz de responder, porque uma crise econômica e financeira se supera ou pela vida, com o tempo, com sacrifícios imensos, ou com a intervenção do poder público. A gente sabe que na crise quando quebrou o Lehman Brothers nos Estados Unidos, a crise do prime time, né? O governo, subprime, isso mesmo, o governo americano colocou nos bancos, na primeira semana, 2 trilhões de dólares. Isso aí é o PIB brasileiro. Mas, deputado, há um outro dado dessas semelhanças e diferenças entre o impeachment do presidente Collor e o processo atual, que é o fato de que, na época, presidente da Câmara, deputado Ibsen Pinheiro, tinha uma imagem, àquela altura, impecável. Né? Não é exatamente o caso do presidente atual da Câmara dos Deputados, que tem um processo correndo na Comissão de Ética, tem toda uma situação para se explicar. Isso não muda um pouco também o processo? Nesta hora eu me sinto com vontade de eu fazer a pergunta. O que vocês acham disso? Eu queria um prognóstico seu, preciso de um prognóstico seu. O senhor disse que até desconfia que o impeachment não deve passar. Agora, em relação ao Senado, o senhor acha que, se passa, o Senado vai agir como? Bom, Mas nós primeiro não vamos esperar ele responder sobre o presidente da Câmara, a pergunta do Marcon? Não, mas isso aí eu prefiro que vocês avaliem qual é a diferença. Eu achei que o entre os senhor dois era presidentes. gaúcho e não mineiro. É que nós temos 2 tipos de gaúcho. Um para exportação e outro para consumo. Nós exportamos Brizola, Flores da Cunha, Oswaldo Aranha, isso é o que nós exportamos. Agora o nosso consumo... Getúlio, porque eu sou missioneiro como Getúlio, né? de São Borja. O deputado Ibsen Pinheiro sempre foi um político mineiro comedido, tranquilo. Ele está mostrando isso aqui na entrevista. Olha, alguns companheiros dizem assim, você está muito moderado na avaliação do impeachment e da sua viabilidade. Eu digo, olha, se o impeachment prosperar para tirar o governo no colo do PMDB, só pela moderação. Porque se o PMDB for o pregador, o conspirador, ele vai estar lutando contra o impeachment. Mas o senhor não, objetivamente. Mas o senhor não reconhece que é agente do PMDB conspirando? Olha, se eu não tiver que dar nome, eu reconheço. Você fez uma pergunta que eu queria... No Senado, Não, sobre o Senado, bom, primeiro eu acho que foi uma demasia, para usar uma expressão delicada, do Supremo Tribunal Federal. Porque a Constituição diz assim, atribuições privativas da Câmara dos Deputados admitiram o processo de impeachment. É privativa da Câmara. Se você repete isso no Senado está também julgando a admissibilidade. Então, acho que foi uma demasia. Você discorda da decisão de que o Senado vai ter que... Porque o Supremo entendeu que a Câmara autoriza, né? E o Supremo faz o juízo de admissibilidade. O Supremo e o Senado faz o juízo de admissibilidade. Mas a Constituição diz que a admissibilidade é atribuição privativa da Câmara. Não tinha por que repetir, porque aí o Senado tem também uma atribuição que é da Câmara. Mas isso, Mas em 92 isso foi feito, porque a Câmara, aquela votação que o senhor comandou, aconteceu em 29 de agosto. Setembro. Né? 29 de setembro. Sim. E o Collor só foi afastado, recebeu a comunicação de afastamento pelo Senado no dia 2 de outubro, né, numa manifestação que foi levada pelo primeiro secretário, depois que foi instalada a comissão de processamento do impeachment, presidida pelo ex-senador Elcio Álvares,
que endossou, recebeu o pedido da Câmara e o aprovou. Então, assim, o Supremo agiu de acordo com o próprio rito que foi adotado. O Supremo divergiu do senhor, do seu rito, só numa coisa. Ele dobrou o prazo de 5 dias de defesa do presidente que você tinha dado e passou para 10. Sim. E isso também ele já tinha estabelecido. Houve isso também. Então, assim, queria discordar que eu acho que o Supremo não está inventando. Não, mas, Tereza, se você diz que o Supremo alterou só o prazo de defesa, aquele rito não previa a aprovação pelo Senado. Não previa. E a aprovação pelo Senado foi o ato de instalação da comissão que significou o início do processo. Senão teria que ter havido uma votação nominal no Senado e provavelmente por 2/3. Não. E isso não houve. Foi isso não houve. Como? Foi protocolar. Então, foi protocolar, sabe por quê? Porque era unânime. Isso. Porque foi como a comissão especial que o ministro condutor do voto do Supremo disse que a votação em 92 foi aberta para eleger a comissão e que ele estava mantendo o rito. E eu lembro de ter respondido uma questão de ordem, acho que do deputado Roberto Jefferson, por que o senhor fez a votação aberta para a comissão especial? E eu respondi, tratou-se de uma votação por aclamação, porque era uma chapa única. Mas ainda existe prazo. Se surgir no prazo uma segunda chapa, haverá eleição secreta. Foi a minha decisão em 92, mas foi chapa única. E quando chegou no Senado, não havia nenhuma oposição à instauração do processo. Então ela passou em branco, porque senão teria que ter uma votação nominal com 2/3. Aí o Supremo decidiu que o Senado tem que aprovar, e por maioria absoluta. Bom, mas isso não é obstáculo. Mas isso agora já está decidido, conclusão, né? Não somos nós que vamos reverter a decisão do Supremo. Está decidido e é inócuo. Ilimar. Se passar na Câmara, ninguém tem dúvida, o Senado abre o processo. Ilimar. O senhor sabe que uma vez, todos nós lembramos, o cantor e compositor Geraldo Vandré disse: a vida não se resume a festivais. E a vida também não se resume a impeachment. Na sua última passagem para deputado federal, o senhor participou de uma articulação muito importante, que eu acho que seria muito bom a gente recordar aqui, que foi o debate da partilha dos rendimentos do petróleo do pré-sal. Acho que o senhor podia falar um pouco sobre isso, do debate daquela época. Para mim não tem pergunta ruim, pode a resposta não ser boa. Não, mas eu acho que é relevante isso. Eu procurei dedicar minha atuação parlamentar, trabalhar por algumas reformas que acho cruciais e só colecionei fracasso. Reforma política, reforma tributária, revisão do Pacto Federativo e só colecionei fracassos. Não desisti ainda. E como eu tinha uma fixação na ideia da justiça tributária, a percepção de que o royalty é uma receita ordinária de todos os estados decorre da leitura da Constituição. Ela diz que os royalties se destinam aos estados e ao Distrito Federal. Não tem alguma coisa mais interior do que o Distrito Federal. Então não precisa temar para participar dos royalties. E aí os royalties passaram a ser tratados como uma compensação para estados produtores. Produtor como? É no território do Estado? Não. É numa área que pertence à União Federal. Ah, mas o bem pertence ao Estado? Não. O bem que está lá embaixo, que é o óleo, pertence à União Federal. Bom, mas a empresa que explora é estadual? Não. A empresa é da União Federal. Então, o Estado do Rio de Janeiro e de Recife tem tanto a ver com a exploração do petróleo e os efeitos econômicos quanto Angola. Angola é um pouco mais longe, mas é de frente ao Poço. Poço não é em área do Rio de Janeiro. Se fosse, seria um caso de soberania e não de autonomia, de ente federado. Seríamos uma confederação. E aí o Estado do Rio de Janeiro ia ter que ter marinha, aeronáutica, proteger as suas águas territoriais. E o céu também seria do Estado. E os aviões brasileiros teriam que contornar ou pagar. Então,
O mar territorial pertence a todos os brasileiros. E essa eu lógica diria, sem cristalina exagero, que a Avenida... naufragou por quê? Como, Paulo? Essa lógica cristalina naufragou por quê? Quem derrotou? Bom, olha aqui, deixa eu fazer uma brincadeira, me lembrando do Freud, que a gente é mais verdadeiro no xiste. Me propuseram, por que você não bota Mas na ela sua prevaleceu, né? Em algum... Como? Não, Não? Como? não prevaleceu. Essa sua concepção da distribuição. Faltou uma assinatura. Ou melhor, a ausência de uma assinatura. Porque passou na Câmara por 400 a 70. Passou no Senado por 60 a 20. O presidente vetou. O Congresso rejeitou o veto. Aí uma assinatura sustou até agora, uma liminar concedida por uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Uma assinatura. E está parado até hoje. Está parado até hoje uns 3 anos. Com esse conceito. Hã? Com esse conceito que o senhor descreveu aí. Sim. Isso aí. Então, Ela foi a Agora liminar que ela viável. concedeu aos estados que seriam... ao Rio de Janeiro. Ao acho que Rio, foi. Espírito Ao Rio de Santo, Janeiro, né? é. Aliás, o Digamos advogado que- dessa providência é ministro supremo, talvez venha a votar na matéria. Eu Era acho que ele vai se Barroso. é o Barroso. É. É. Então eu sustentei ali que o royalty é receita constitucional de todos os estados, não é do estado fronteiro. E me lembro que dizia assim, por que você não faz uma emenda trazendo a Petrobras para Brasília? Digo, olha, Brasília já tem Ministério da Marinha e não tem mar. Vai ter uma petroleira sem ter petróleo? Não, deixa assim. Agora, se eu pudesse trazer, eu trazia a Rede Globo. Porque a Rede Globo tratou a matéria definindo como Estado produtor. Olha, meus amigos, aquilo que sai do Jornal Nacional, você ficar numa posição contrária, se prepare. Eu me lembro que na lei da ficha limpa, eu questionei. Vamos tornar inelegível alguém em setembro e elegível em novembro. Mas eleição em outubro. Claro, o cara está condenado em setembro e é absolvido em novembro, mas já passou a eleição. Então a presunção da inocência foi atingida ali. Mas era uma proposta que chamaram de emenda popular, de iniciativa popular, mas as assinaturas não foram conferidas porque não havia tempo. E 18 deputados, se eu não estou enganado, assinaram. Por que, então, o senhor era contrário a essa ideia? Hã? Por que, o senhor era contrário? Presunção da inocência. Presunção da inocência. Se a condenação não é definitiva, você não pode punir ninguém. Esta lei é para proteger culpados e inocentes. Eu me lembro que passou e eu conto que fiz uma declaração de voto. O deputado Ibsen Pinheiro votou de acordo com o sentimento unânime da casa, o sentimento do medo. Você fez essa declaração de voto, Ibsen? Claro que não, rapaz, eu também tenho medo. Uma proposta da CNBB, com 1 milhão de assinaturas ainda que não verificadas, e com o apoio do Jornal Nacional e seus, sei lá, 80 milhões de telespectadores, é avassalador. É avassalador. Então, a presunção da inocência dançou. Dançou. Como Deputado. agora dançou também, quando se recolherem presos o que estiverem recursos pendentes. Fica muito, para mim é muito inquietante que decisões judiciais se tomem pelo clamor. E por que me inquieta? Porque se eu tivesse certeza que o clamor estava errado, eu só precisaria de coragem para contrariar. Mas o triste é que às vezes o clamor está certo. Você não pode adotar como regra nem obedecer ao clamor, nem contrariá-lo. Agora, o clamor não é o melhor conselheiro para as decisões judiciais. Nas políticas é inevitável, mas as judiciais, por que o juiz é vitalício? Por que ele é inamovível? Por que ele é irredutível nos vencimentos? Para poder enfrentar o clamor, para poder enfrentar a opinião pública. Então é isto que se espera. Sim, Paulo. Nós esperamos um segundinho para voltar. Palavras Cruzadas faz mais um rápido intervalo. O programa está sendo gravado, mas você ainda assim pode mandar sua crítica, sua sugestão, sua proposta de entrevistado para a gente pelo portal da TV Brasil, pelas redes sociais. Não deixe de participar, a gente volta já já.
Palavras Cruzadas está de volta, hoje entrevistando o deputado estadual do PMDB, Gaúcho Ibsen Pinheiro. Participam comigo da entrevista o jornalista José Negreiros, a colunista Cláudia Safatli, Ilimar Franco, do jornal O Globo, e a minha colega e comentarista da TV Brasil, Tereza Cruvinel. Cláudia, sua pergunta. Bom, eu queria voltar à questão do impeachment, mas o pós-impeachment, ou o day after. Se o governo conseguir derrotar a tese do impeachment, como seria o governo Dilma? Olha, no domingo passado, o Globo publicou um artigo meu, me pediram um artiguete, era pequeno, 2.000 e poucos caracteres, então eu escolhi um ângulo só, Cláudia, esse aí que você abordou. O título do artigo, o dia seguinte. E eu vou te dar as duas últimas linhas. Termino dizendo o seguinte: o dia seguinte ao do impeachment será melhor que o dia da véspera, seja qual for o resultado do impeachment. E acrescento agora aqui que tem um pouco mais de espaço do que aquele. O dia seguinte, se não passar o impeachment, vai ser como o primeiro dia do governo Dilma no seu segundo mandato. Primeiro dia. Inevitavelmente ela vai buscar recomposição de base, ampliação de apoios, redefinição de políticas, se é inevitável, qualquer um de nós adivinha isso. Propostas precisas sobre o equilíbrio das contas, a manutenção das políticas sociais. Vai ter apoio político para isso? Isso é o que ela vai buscar. Isso é o que ela vai buscar. Porque a rejeição do impeachment produzirá, ainda que forçosamente, uma espécie de remanso. O pregador do impeachment não conseguirá pregar o impeachment em cima do resultado negativo. Claro. Talvez volte a carga. Mais na frente. Mas mais adiante. Então, se não passar o impeachment, isto é o que pode ocorrer. Se passar o impeachment, minha avaliação é de que se reproduzirá a situação que houve em torno de Itamar. Então me permita, como você respondeu a pergunta sobre se não passar o impeachment, eu quero tratar agora da hipótese de sua aprovação. O governo será do seu partido, do vice-presidente Itamar Franco. Desculpa, Michel Temer. Do vice-presidente Michel Temer. E o que se sabe até agora do seu programa de governo, né, são coisas assim bastante contrárias, né, no campo social às políticas do atual governo, né, e também no econômico, né. Mas como o senhor é um quadro importante do PMDB, é melhor a gente te ouvir sobre como seria o eventual governo Michel Temer. O dia seguinte com Michel Temer. Claro que eu vou fazer uma prospecção com avaliação de fatos reais, mas uma avaliação, não quer dizer que seja rigorosamente isso que vai acontecer. Eu acho que haverá um sentimento geral para compor o governo de união nacional com quem queira. Adivinho que o PT não quererá, porque não quis também com o Itamar, não. Não quis, mas não fez oposição. E agora o senhor acha que não fará? É verdade. Não fez oposição, pelo menos no seu estilo tradicional. Mas, se não estou enganado, expulsou a Erundina, né? Que foi ser ministra do Itamar. Mas fará um governo de união nacional com as forças significativas, expressivas, e acho que será um governo de união nacional com a tarefa de algumas emergências. Uma delas, Tereza, é observar que não tem só duas hipóteses, o Estado neoliberal e o Estado inchado. Não são as duas únicas hipóteses. Você pode defender um Estado compatível, receita e despesa. Você pode defender responsabilidade fiscal e praticar políticas sociais. Porque a política social, se for praticada sem o fundamento, os mais pobres são os que pagam a conta. Eu queria até lembrar o senhor, quando o Ricardo Lagos foi eleito no Chile, sim, o primeiro socialista eleito depois da ditadura Pinochet, no discurso de posse ele fala isso. Eu vou ser o mais conservador possível na área fiscal para poder ser o mais ousado possível nas políticas sociais. Esta síntese, reconheço que não é fácil, é difícil, mas é esta síntese que tem que ser procurada. Você tem que ter um Estado com inquietações sociais, porque esse é o papel do Estado.
a proteção dos vulneráveis, dos mais frágeis. Mas não é isso que está dizendo o documento do Não, PMDB. E nem o principal porta-voz do Michel Temer, que é o Moreira Franco, falou em redução dos programas sociais, em retirar recursos do FGTS hoje aplicados no Minha Casa Minha Vida. Né? Tereza, é que há uma hipertrofia do Estado generoso, sem fundamentação econômico-financeira, há uma hipertrofia que obriga a sublinhar os remédios. Que o equilíbrio orçamentário é tão importante quanto você ter política social. O PMDB vai lançar em breve um programa na área social que justamente vai procurar compatibilizar o ajuste fiscal com políticas sociais. O objetivo do PMDB é entrar naquele meio campo da política aí, ocupando um espaço da centro-direita e da centro-esquerda. Eu acho que esse é o projeto Michel Temer. Eu queria fazer um reparo à questão que foi colocada pela Tereza, para a gente continuar o debate. Porque quando ela fala que as políticas do PMDB não são as políticas do PT, na parte do ponte para o futuro, todo o diagnóstico fiscal que o PMDB faz é exatamente o diagnóstico fiscal que o Nelson Barbosa faz. Nós não temos mais condições de manter o sistema de vinculações orçamentárias. Cláudio, eu tive Mas, essa... concordando com você, o primeiro, até também identifica-se também com o ajuste do ex-presidente Lula no início do governo dele, do primeiro mandato dele, né? Quando ele fez um ajuste rigoroso em 2003. Mas tem questões que, independente de ser PT ou ser PMDB, eu imagino que se a presidente Dilma conseguir superar o impeachment, ela vai ter que mexer na estrutura orçamentária. Você não pode ter um orçamento cujo 90% dele é obrigatório. Olha, muitas alegações de políticas sociais produzem privilégios corporativos acima da capacidade do Estado, do poder público. A folha de pagamento no Rio Grande do Sul, se você não pagar a inflação, ela chega a crescer mais de 10% ao ano se você não pagar a inflação, por causa de mecanismos embutidos em legislações para responder às aspirações legítimas. Todas as aspirações das corporações são legítimas, o que não quer dizer que elas sejam compatíveis. Porque se você não pode pagar a conta, isto está ocorrendo no meu estado. Negreiros. O crescimento vegetativo, Paulo e Negreiros, é uma coisa espantosa, porque estão embutidos mecanismos de correção, que se você não der aumento, a folha cresce. O Sartori assumiu com um déficit de 4 bilhões. Reduziu as despesas em 2 bilhões. O déficit deste ano está previsto para 6 bilhões. Eu queria abordar um outro aspecto do impeachment naquela época, deputado. Como era o seu estado de espírito, quer dizer, o lado emocional e o lado cerebral? Quando o senhor foi para a sessão, quais eram os seus prognósticos? O senhor achava que tinha quantos indecisos, por exemplo? O senhor achava que a fatura estava liquidada? Como eram os seus sentimentos e os seus cálculos políticos? Você sabe que eu tive que tomar uma decisão na hora da votação. E eu tive o cuidado sempre, e aí entra a minha experiência, tanto de jornalista como de ordem dos fatores. Advogado. A ordem da votação. Sim. Havia tudo esclarecido a questão de ordem lá do dia 8 ou 9, que a votação seria um voto ostensivo. O regimento dizia que era secreto. E a lei dizia que era nominal. E os líderes do governo, nominal pode ser secreto ou aberto. Então eu tive que decidir. Mas se eu decidi em questão de ordem, tudo isso foi o Supremo alterou a data. Eu me lembro, Tereza, que eu estava escolhendo o prazo porque não tinha um prazo previsto para a admissibilidade. A Constituição tornou inconstitucional parte da Lei 1079 e recepcionou outra parte. Então eu tinha que decidir. Aí eu escolhi, eu e o Mozart. Mozart, eu vou dar o prazo aqui da matéria que tramita em regime de urgência. 5 sessões. Aí o Mozart disse assim, mas presidente, o senhor não acha pequeno esse prazo? E eu respondi, e você não acha que tem que deixar alguma coisa para o Supremo conceder ao presidente da República? Minha intuição, o presidente Collor não ia perder tudo. Os juízes, por mais que sejam
secos, sóbrios, imparciais, são figuras humanas. Então eu intuí, Mozart, não tem que ter alguma coisa, e o Supremo mexeu nisso. Mas tinha uma questão que preocupava a todos, a ordem de votação. E como eu decidi que seria nominal e ostensiva, seria na chamada. E aí o regimento previa do sul para o norte e do norte para o sul, alternadamente. Uma votação começava do sul para o norte, a outra do norte para o sul. E a última, a votação anterior, tinha sido do sul para o norte. E os que favoráveis ao impeachment queriam do sul para o norte, porque largavam ganhando, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Depois daí é que começaria a emparelhar. E o pessoal, os líderes do presidente Collor, queriam do norte para o sul. E no dia da votação, eles foram à residência oficial, onde eu morava, Luiz Eduardo, Fiuza, Humberto Soto. E aí, presidente, como é que vai ser? Não, vamos fazer o debate, quem se inscreve fala. Vamos falar todo mundo que queira. E encerrado o debate, aí começa a votação. E diz assim, e a ordem da votação, presidente? O senhor tem alguma dúvida nessa matéria? Não, o regimento é claro. Bom, se o regimento é claro, podemos mudar de assunto. Aí, mudamos de assunto. E eu decidi algo que só o secretário-geral foi informado. Mozart, me prepara isso aqui e não fala. E aí, encerrada a discussão, o último orador foi Humberto Soto, que era o líder do governo. Encerrada a discussão, vamos passar o processo de votação. Os deputados serão chamados na ordem alfabética do nome parlamentar. Surpreendeu o plenário, foi? Por exceção e por motivo de saúde, como vota o senador Roberto Campos. E ele, senador, votação é assim, de acordo com o interesse do nosso país. Como vota o deputado Arão, não sei o que. Passou. E não dá para levar o Supremo uma liminar sobre um fato que já passou. E depois que o presidente desceu a rampa. Agora, se eu decido isso na véspera, não tinha fundamento legal. Mas o senhor deputado... Por ordem alfabética. O deputado mineiramente contornou a resposta. Não disse qual era o estado de espírito que o senhor tinha naquele momento. O senhor achava que estava decidida a questão? Eu achava que estava. E achava que eu tinha que ter uma conduta de imparcialidade. Eu sempre distingui, por causa do futebol, onde eu sou um torcedor e fui um analista como jornalista, eu sempre distingui isenção de imparcialidade. Pode não haver precisão semântica, mas eu não posso ver jogar Grêmio Internacional e achar que eu posso ser isento. Eu não posso ser isento, mas se eu estou comentando, eu devo ser imparcial. Fazer comentários que contemplem os fatos e a verdade. Eu tenho um ofício pelo qual eu sou pago. Então, ali, eu achava que eu tinha que ser imparcial. Embora o meu sentimento fosse o de todos. Mas a ordem alfabética acabou dando sul para norte ou norte para sul? Não se sabe. Porque aí é alfabética. Não se sabe. Sim, mas podia porque ter aí o feito parlamentar é chamado... Aí misturou tudo. Misturou tudo. E não beneficia ninguém. Não tinha como beneficiar. É para não ter o efeito alguém. manada, né, do sul. Mas isso é uma regra daqui para frente, isso ou de virou lá para frente? jurisprudência. Olha, Eu tenho agora. É uma jurisprudência? Mas eu teria que ver o regimento se foi alterado. Porque o voto secreto que estava previsto no regimento hoje não está mais. Acabou, né? Acabou. Não existe no regimento nenhuma previsão. Não, mas aquele regimento dizia, o voto nominal, a chamada se fará alternadamente do sul para o Não norte. sabe se Hoje isso não ainda tem. vigora, né? Eu não sei. Hoje Aliás, não tem no regimento. quando chegar em casa, eu vou olhar o regimento. Além de condutor do impeachment, que é um ponto importante da sua carreira, você também foi um constituinte importante, né? Integrante ajudou a escrever a Constituição. O impeachment está lá, né, como uma regra importante para preservar exatamente a decência do presidencialismo, né? Com todas as regras que os senhores escreveram lá. Agora, no outro bloco, você disse duas coisas contraditórias. Um, assim, que o peso das manifestações dos caras pintadas em 92 foi decisivo para o acolhimento do processo do pedido de impeachment da BI e da OAB pelo presidente da Câmara, que era o senhor. Né? Ao mesmo tempo, você disse que só o rumor das ruas não pode ditar as decisões. Ninguém pode decidir só com base no... Não foi rumor, o clamor das ruas. Sim, clamor. Né? E tal.
As palavras não têm dono, e aquela sua frase hoje, o que essa casa quer, o que o povo quer, essa casa acaba querendo, ela é usada hoje para dizer o seguinte: se o povo quer, não importa base jurídica, não importa fundamentos de acusação, se o povo quer, faremos, né? Ou seja, não corre o risco de a figura do impeachment, né, prevista para ser aplicado como remédio extremo em condições muito graves, bem demonstradas e tal, não corre o risco de agora o impeachment ficar sendo assim, uma figura vulgarizada que a toda hora ser confundido com um recall, né? Não gostamos, vamos tirar, porque é isso que a gente escuta na rua, né? Não está bom, vamos tirar, vai, e o outro governo também a gente tira também. As pessoas entendem, confundem impeachment com recall. E essa vulgarização do impeachment, quer dizer, se tem clamor na rua, vamos fazer, isso será uma coisa muito ruim para a estabilidade da democracia brasileira, não? Nós intuíamos essa dificuldade no processo constituinte. Intuíamos. A impopularidade não é causa para remover um presidente no presidencialismo. No parlamentarismo, a impopularidade gera minoria e se troca o governo na mesma hora sem nenhuma crise, porque o governo depende de maioria. Se tivéssemos um regime parlamentar, o governo já teria sido trocado, porque o governo não tem mais maioria para se manter. Mas nós vivemos num regime presidencial onde o presidente é eleito por 5 anos. Que cautela tínhamos que ter na Constituinte para que não fosse o recall usado eventualmente como uma ventoinha para um lado ou para o outro. Um remédio só nos ocorreu, um quórum extremamente severo. Não há 2/3 na Constituição para outras deliberações. Veja que na Constituição anterior, aquela que nós estávamos revogando, as votações de emenda constitucional se faziam por 2/3 dos votos. Nós reduzimos a emenda constitucional para 3/5, que são 60% dos votantes. O veto baixou para a maioria. Não é simples, é a maioria absoluta, metade mais um. Mas isso é veto de regime parlamentar, porque você derruba a legislação do governo que perde por um voto. Isso é de regime parlamentar. Mas no impeachment não. No impeachment botamos 2/3. 300, na ocasião acho que era 339, que a Câmara era um pouco menor, 502, se eu não me engano. Botamos os 2/3. Os 2/3 é o único mecanismo, porque a gente não pode botar algo subjetivo. Não basta a vontade, não basta o voluntarismo, não basta a impopularidade. Tem que botar uma coisa objetiva. Então a gente procurou definir o crime de responsabilidade para que houvesse uma regra técnica, definir e estabelecer o quórum. E confiar que isto só chegasse ao processo de deliberação se estivessem presentes todas as circunstâncias. Não basta a legalidade pura e simples e não basta o sentimento da rua. Agora, esta que eu estou fazendo é uma avaliação política também. Ela pode ter alguns aspectos jurídicos, mas ela é política. Então, não há certeza. Agora, com 2/3 e multidões na rua, pode ser tudo. Pode até ser injusto. Eu me lembro que uma vez eu dei uma entrevista sobre o processo do José Dirceu. E me perguntaram como eu achava. Eu digo, olha, eu estou com a impressão que a única coisa merecida pelo José Dirceu nesse processo é a pena de prisão. Porque o processo não foi justo. Você supor o domínio do fato. O que é domínio do fato? Qual é o limite do domínio do fato para se responsabilizar? E no caso do Zé Dirceu, o domínio do fato estancou na Casa Civil. Então eu me lembro de ter dito isso. Talvez a pena seja merecida, porque os indícios eram pesados. Mas o processo não me pareceu justo. Então tem que ter cuidado em avaliar politicamente algo que tem uma regra legal e que tem um conteúdo político. Porque se não conjugar os dois, o mais provável é que não conjugando os dois não ande. Essa é a parte boa. Se não tiver apoio das ruas, não anda. Se não tiver um mínimo de
competência técnico-jurídica, também não manda. É um fato também que não se pode invocar, mas chegaram como autores do pedido de impeachment o presidente da ABI e o presidente da OAB. Isso também deve ser avaliado. Não é fundamento para decidir, mas é fato que não se ignora. Pois não, Paulo. Pedir mais uma licença para um rápido intervalo. O programa de hoje está sendo gravado, mas insisto, se você puder, tiver um tempinho, entre nas redes sociais, entre no portal da TV Brasil, mande a sua sugestão, sua crítica, sua queixa, sua proposta, que será muito bem acolhida. A gente volta já já com Palavras Cruzadas. Voltamos com Palavras Cruzadas. Hoje o programa é gravado com o deputado estadual do PMDB gaúcho, Ibsen Pinheiro. Primeira pergunta é de Negreiros. Bom, sobre a questão do afastamento seu da vida política lá atrás, não foi apenas o afastamento de um deputado, um político. Naquele momento, em função de todos esses acontecimentos a respeito dos quais estamos falando agora, o senhor era um poderoso candidato a presidente da República. Havia quase nenhuma dúvida sobre isso. Então, é um impacto multiplicado. Eu queria, uma outra vez, fazendo uma pergunta psicológica, saber como é que o senhor encarou isso, porque não é só um tempo que se encerra por uma questão biológica ou por um outro evento, mas uma coisa fortíssima. Um parlamentar se aproxima ali de fazer o gol, já está com tudo pronto, o goleiro está fora e vem um evento dessa natureza. Como foi a sua reação interior aí? Olha, primeiro, a possibilidade de eu ser candidato a presidente da República, a mim não me ocorreu naquela época, até por achar que o Rio Grande, que foi decisivo em 30, como já tivera sido até no final do segundo reinado, Gaspar Martins ia ser o presidente do Conselho. O Rio Grande, isso era um modo de produção da nossa campanha, das nossas atividades produtivas da época, que era o gado e a exportação. O Rio Grande tinha 14% do sistema financeiro brasileiro. Hoje não tem metade de 1,4%. Então eu não achava que fosse viável uma candidatura gaúcha, especialmente porque a gente percebe que se você não tiver o São Paulo e o Nordeste, é muito difícil você ter viabilidade. E se esse eixo São Paulo-Nordeste se armar, essa é provavelmente a candidatura vitoriosa. Vamos lembrar que o presidente Collor chegou a São Paulo, onde estabeleceu uma base poderosa. Bom, então eu não tinha essa percepção. Depois do que eu passei, eu concluí que outros também achavam que eu podia ser presidente da República. Depois do que eu passei, eu achei que alguns também pensavam isso. O senhor foi alvejado, desculpe interromper, o senhor foi alvejado propositadamente? O senhor acha que não foi um erro de um repórter e apenas um engano ali no frigir dos ovos da CPI dos anões e tal? Não acho, não. Acho que houve o erro, mas eu não acho, Paulo, que eu tenha sido vítima ou alvo de uma conspiração. Não acho isso. Porque se fosse uma conspiração, eu podia fazer a minha conspiração também. Vem de lá que eu vou daqui. Isso no jogo político é correto. Bom, eu acho que eu tive uma conjugação que eu aprendi depois que passou. É de alto risco você ser um homem público de grande exposição, grande prestígio até, sem poder. Você transforma o seu prestígio, a sua imagem, em alvo. Você é alvo. Você é potencial adversário. Descer a planície é um perigo, né? Mas, olha, descer a planície se despoje de tudo. Agora, se ficar na vida pública exposto e não ter poder... Olha, se eu tivesse voltado e dissesse eu quero ser líder de novo, provavelmente, se eu adivinhasse, eu podia liquidar com a CPI com uma assinatura. Líder de 230 deputados, para dar um exemplo. Muitos, depois do poder, voltam a ocupar cargos importantes. Mas CPI... E isto é um mecanismo de proteção. CPI a gente sabe que ali cria-se um clima, uma avalanche e todos são culpados. A CPI quer apresentar acusados para a sociedade e tal. Mas tinha um plenário, onde você tinha muito prestígio. Bom, né? Por que não ganhou no plenário? Então eu vou dizer a você
que o pior de um processo dessa natureza é que não foi uma conspiração, uma conjugação de fatores. Num dado momento, a CPI estava pegando só peixe pequeno, né? Num dado momento, não, vou pegar peixe graúdo. Isso deu uma motivação. $1 milhão por $1.000? Bom, essa é a parte que operou-se porque havia o ambiente, o clima. Havia o clima que ensejava, atingia alguém que tinha expressão e não tinha o meio de inviabilizar aquilo. Eu não quero citar outras pessoas que estavam envolvidas e que tiveram um poderoso defensor na comissão de investigação. Eu não tive, fiquei completamente isolado. Até porque a acusação infamante, ela sensibiliza as pessoas de boa fé. Não são os bandidos e os malvados que te condenam, são as pessoas boas. Mas que decepção. Aliás, a capa da revista era Até Tu, Ibsen. Então, a ideia de que você está sendo execrado por pessoas de bem produz um isolamento. E eu fiquei com alguns aprendizados que só a vivência disso pôde me dar. O primeiro deles, só sente vergonha quem tem vergonha. Pessoa que faz coisas vergonhosas não fica nem ruborizada. Você vê ela se defender com uma tranquilidade absoluta. Eu emagreci, eu fiquei... A gente tem visto, né? Pessoas se defenderem com tranquilidade Não, absoluta. e a gente vê bandidos completos serem acusados na carinha e ficarem absolutamente seguros e tranquilos. Quando é que o senhor chegou à conclusão Alguns dizem que não pode reagir por causa do regimento. Dependendo da infâmia que se jogue, você reage com o regimento, sem regimento, de qualquer maneira. Agora, a pessoa que não faz coisas vergonhosas sente vergonha. Eu cheguei a Porto Alegre caçado e tinha que caminhar pela Rua da Praia para ir trabalhar no Ministério Público e via no olho das pessoas pena, curiosidade. Só me confortava que eu não ouvia provocações, que eu ouvia muita surpresa também. Pena, curiosidade e surpresa. A agressão, o deboche nunca me aconteceu. Então eu acho que o sentimento das pessoas talvez não seja bem assim. Então eu aprendi que sente vergonha quem tem vergonha. Quem não tem, não sente. Aprendi também outra coisa, Paulo, que eu acho relevante. O ódio só faz mal ao hospedeiro. Se o ódio fizesse mal ao alvo, ora, era um bom instrumento. Era um bom instrumento. Eu vou liquidar com esse cara aqui. Concentrava o seu ódio. Não, o ódio faz mal a quem o carrega. E eu percebi, então, que não era uma conspiração. Eu digo, bom, as pessoas já se surpreendiam. Olha, isso não bate com a minha vida, não bate com nada dos meus hábitos, de tudo. Nada fecha com aquilo. Nem antes e nem depois. Né? Então, quando eu percebi que não era uma maldade de uma conspiração, e que se alguns faziam maldosamente, é quem aproveita o ambiente. Então aquilo foi um erro restrito ao repórter da Veja. Sim, e esse erro... Confundir 1 milhão com 1.000. Esse erro depois gera um tal clima que se você fizer uma festa de aniversário, vai ganhar uma manchete negativa. Deputado da propina está festejando o aniversário. Se você dá um buquê de flores para a tua mulher, deputado acha que pode distribuir flores? O senhor disse agora, sem citar nomes, que ao contrário do Ricardo Fiuza, o senhor não tinha um Luiz Eduardo Magalhães para defendê-lo, né? Mas o que eu queria saber do senhor é o seguinte: o senhor disse que andando na rua, lá em Porto Alegre, o senhor não sentia essa hostilidade. Mais ou menos ao mesmo tempo, dentro do Ministério Público, tentaram excluí-lo da profissão. O senhor ganhou, evidentemente. Mas como é que o senhor sentiu isso dos seus colegas de trabalho? O triste desse tipo de acusação é que você percebe que a pessoa que está fazendo é uma pessoa de boa fé. Ela pode estar querendo surfar a popularidade, mas ela está convencida que está fazendo a coisa certa. Pois você, com aquelas acusações, você passa a ser um bandido. Então, isso é o mais contristador, que você percebe que você está sendo julgado negativamente por pessoas de bem,
Quando que o senhor sentiu que poderia dar a volta por cima? Bom, eu tive uma decisão judicial a meu favor, diferentemente daquela do presidente Collor, não foi por falta de provas. Falta de provas é algo que se corrige e permite nova denúncia. Eu ganhei um habeas corpus que eu não pedi. Chegou um processo sobre meu imposto de renda. Afinal, essa acusação, então pegaram 5 anos de imposto de renda, né? Aí chegou e o Supremo decidiu que não havia crime e concedeu uma ordem de habeas corpus de ofício. De ofício. Os ministros decidiram conceder habeas corpus. E habeas corpus, por falta de justa causa, é perpétuo silêncio. Claro que eu fiquei feliz, mas a repercussão, comparando com a repercussão da acusação, as repercussões foram precárias. A sua volta à Câmara dos Deputados não foi uma espécie de Mas aí teve, vingança? Paulo, teve um outro fator além da sentença. Teve a capa da revista Isto É. Porque o jornalista que me entrevistou reuniu a mim e o Alceni Guerra no aeroporto de Curitiba para discutir conosco o depoimento que ele poderia fazer, que o Alceni estava cogitando de fazer. Eu cogitava de escrever um livro. Quero dizer que só fiz o título. Qual que era? Os inocentes não têm cúmplices. Você olha o quadro hoje e vê quem tem apoio indiscriminado, volumoso bastante. Os inocentes não têm cúmplices. Ficou só o título. Só o título. O texto não fiz. Sabe por que eu não escrevi o livro? Eu comparo com o futebol. Eu não posso ser comentarista se eu estou jogando ainda. Então eu me sinto tão participante que eu até já gravei. Quer dizer, podemos esperar algum dia essa obra nas melhores casas do ramo. A não ser que eu seja retirado de campo durante o jogo, né? Aí, entendi. Lamentavelmente, eu não poderia. Mas então eu percebi isso, viu, Paulo? Viu, colegas desta roda aqui? Eu percebi que esse tipo de processo, ele sensibiliza pessoas de bem e aí você se sente isolado. Eu tive um pouco de sorte, porque o jornalista revelar que percebeu o erro, que avisou o seu editor, e que o editor diz assim, não, mas agora a capa já rodou. Como é que eu vou botar fora, sei lá, 500 mil capas coloridas, deve custar uma fortuna. Né? Este fato é que teve uma repercussão devastadoramente positiva para mim. E o senhor não processou a revista por isso? Não, e quando me pergunto por quê, eu digo, olha, a Veja é capaz de provar que é verdade. Perigo de um processo judicial contra uma instituição poderosa é perder. Deputado, queria agradecer muito a sua entrevista, agradecer a participação dos meus colegas aqui, a você que está em casa. Posso dar uma palavrinha sobre o impeachment? De meio minuto? Sim. Acho que esse impeachment tem que ter uma arbitragem política para qualquer resultado. Porque se a política não arbitrar a crise, ela será a primeira vítima. Isso é que eu espero. Muito obrigado. Obrigado a você que está em casa. Palavras Cruzadas volta na próxima quarta-feira, sempre às 10 da noite. Você pode acompanhar também pelas rádios Nacional de Brasília, Alto Solimões e Amazônia, ainda nesta noite. E na quinta-feira, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma ótima semana e até lá.